Peregrinando pela Terra Santa, nos preparamos para a Páscoa do Senhor e agora nós vamos entrar naquele momento que é muito importante. Se não tem nascimento, não tem morte, não tem morte, não tem ressurreição. Então nós vamos agora para a cidade de Belém. Já vamos traduzir a palavra Belém, conforme no livro de Ruth, capítulo 4, nós podemos lê-lo como Betlehem. Betlehem, casa do pão. É uma cidade que tem aproximadamente 45 mil habitantes, fica na região da Palestina e apenas 8 quilômetros da cidade de Jerusalém, está do lado. Só que a curiosidade é que a cidade de Jerusalém está aqui, Belém está aqui, mas infelizmente tem um muro altíssimo, né? Com muita proteção de segurança que separa. Quem é judeu não pode entrar em Belém. É chamado área de segurança A. Não pode, não tem permissão. Se alguém vai entrar, tem que comunicar à polícia de Israel. Tu tem um horário para entrar e sair. Já o pessoal de Belém pode entrar em Jerusalém. Muitos trabalham em Jerusalém. Mas, ao contrário, não pode acontecer isso. Questões de guerras, de conflitos, e isso não é o nosso caso agora, entrar nesses detalhes. Betlehem, casa do pão. Bom, bem sabemos que depois de Maria, lembramos do vídeo anterior de Ai-Karen, de ter saído de Ai-Karen, lá de Jerusalém, um bairro de Jerusalém, sobe ao norte, 155 quilômetros, chega lá, José avisa, olha, veio aqui um emissário e mandou que eu fosse para Belém me recensear, porque lá é minha cidade de origem. E aí disse, tu pode ficar, Maria. Eu vou, não, aonde tu fores eu vou contigo. Então, novamente, uma caminhada de 155 quilômetros. Chega em Belém, sabemos a história, não tinha lugar para eles. Estava tudo lotado, porque era a época do recenseamento, do censo, né? O que sobrou para eles? Uma gruta. Gruta era o mais normal, mais comum a ter na região. A rocha calcária, você escava ela, então era a casa dessas pessoas daquela época, dos judeus da época. Sabemos que teve o nascimento, tivemos também os pastores que estavam numa região mais ou menos uns 6, 7 quilômetros, máximo, quando muito, 10 quilômetros daquela região. E lá o anjo também aparece eles e diz, hoje vos trago uma grande alegria. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. E de lá adorá-lo. Então esse é o texto bíblico que nós temos, conforme Lucas capítulo 1. Mas se nós vamos pegar a cidade de Belém, ela está na Bíblia já no Antigo Testamento. Como eu disse, no livro de Ruth, nós podemos encontrar essa história, né? Ruth, que inclusive sua sogra, né, Noêmia, né, vai voltar para lá. Também nós temos nessa mesma cidade de Belém um outro texto importante, que quando Davi é apresentado ao profeta, ao sacerdote Samuel, né, para ser ungido, o profeta Samuel vai ungí-lo como rei. Isso podemos ler em 1 Reis capítulo 16. E mais tarde virá o Messias. O próprio Herodes pergunta, da onde virá o Messias? Os mais entendidos, de Belém. Então, uma cidade que, se nós vamos ler em Miqueias capítulo 5, 2, ele discute esse texto no Natal que diz assim, mas tu, Belém de Éfrata, do que pode vir de lá, do que pode sair de lá. Tão interessante, né? Um pouco de teologia. Da onde menos se espera, sai o tudo. No nosso caso, o nosso Salvador. Então, no livro de Ruth, depois nós temos a unção do rei Davi e depois Jesus Cristo nasce numa gruta em Belém. Passado isso, Jesus nasceu,
começou o cristianismo e surgiu uma pequena igreja, apesar que tudo era às escondidas, porque os cristãos eram perseguidos, né? Então eles se reuniam em torno desse lugar, onde supostamente era o lugar que Cristo nasceu. Mas em 135 depois de Cristo, o imperador romano Adriano vai mandar construir ali um templo pagão dedicado a Adonis. Mas no século IV, lá vem novamente a história de Constantino, que novamente vai assumir a igreja cristã como a religião oficial do Império Romano. Sua mãe, Santa Helena, vai para a Terra Santa e em 329 ela vai começar naquele lugar onde os cristãos diziam que era o lugar do nascimento de Jesus, a construção de uma igreja. A igreja levou quase 10 anos para ficar pronta, terminou em 339. Ela foi feita em estilo octagonal. E se nós olharmos essa igreja, olhando de fora, tudo que tu pode dizer não é uma igreja. É uma fortaleza. Deixa eu ver uma foto bem legal aqui da igreja de forma externa para ilustrar um pouco o que eu acabo de dizer. Olha só. Não tem nada, não parece que é uma igreja isso. Olha só. Parece que é um forte. Um paredão de pedras, né? E aí internamente é assim. Então, ela foi toda feita em forma octagonal. Manteve-se esse traçado por muito tempo. Até o ano de 522, nós tivemos a revolta samaritana, que parcialmente destruiu essa igreja. Mas Justiniano, em 527, ele vai fazer a restauração. Nas colunas dela, e essa restauração e esse formato vai continuar praticamente até os dias de hoje. Existiam colunas atrás, colunas de calcário, que estavam os apóstolos. Essas colunas, que é feito de mármore vermelho, foi depois trocado na época dos cruzados. E assim ela é hoje. As colunas de calcário, e aqui em cima os mosaicos, contando um pouco a vida pública de Jesus. Os mosaicos hoje estão fazendo uma restauração, estão descobrindo coisas incríveis embaixo dessas paredes, que foi depois, povos chegam, povos vão, né? E vão mudando. E aqui então, esse é o formato da igreja hoje. Mas tem uma curiosidade. Em 614, nós tivemos uma outra invasão nessa terra. É uma região de muitas guerras, conflitos, né? Imagina, aqui nós temos a Europa, aqui temos a África e aqui no meu cotovelo nós temos a Ásia. Então, desse trajetinho aqui que fica hoje Israel. É o caminho de passagem da África para a Europa, o caminho da Europa para a Ásia, da Ásia para a África. Então era um lugar que todo mundo queria, era uma porta de entrada. Mas em 604 nós tivemos a entrada dos persas. E os persas foram os mais violentos de toda essa história. Eles destruíram tudo o que podiam. Pedra sobre pedra, né? Tudo na chão, como se diz. E essa igreja foi poupada. Incrível. Por que ela foi poupada? Porque nessa igreja, na sua entrada aqui, como eu disse, parece apenas uma fortaleza. Paredão de pedras. Dentro, temos essa igreja bonita daí. E o curioso é que a decoração da igreja no altar, depois eu vou mostrar mais fotos, é toda com bolinhas de Natal, porque ali Natal o ano todo, né? Foi onde Cristo nasceu. E aqui nós temos a porta de entrada dessa igreja. Olha só que curioso, né? A porta original, ela era até lá em cima, bem grande. E aqui sobre essa parte existia um mosaico, não existe mais. Então a porta era grande e um mosaico. Nesse mosaico, diz os historiadores, que estava ali representado os reis magos, os 3 reis magos que vieram adorar Jesus. E quando os persas chegaram nessa igreja para destruí-la, que era a intenção, né, observaram que os reis magos estavam vestindo roupas persas. Então eles viram, opa, isso aqui tem alguma coisa a ver conosco.
vieram adorar esse menino Jesus. Foi a única igreja que foi poupada graças a esse mosaico que ali representava os reis magos. Mas a igreja era sempre atacada, invadida, entrava-se até alguns de fazer maldade, entravam a cavalo na igreja. Então, os franciscanos que tomam conta dessa igreja há 800 anos, né? Toda essa história depois eu posso contar para vocês, sobre a custódia da Terra Santa. Certa ocasião, 2 frades na madrugada acordaram e fizeram o quê? Essa parede, deixando apenas uma portinha, bem pequenininha. Então, quando a gente chega lá em Belém, tu precisa se abaixar para poder entrar. E a cabeça muitos batem. Isso não tem como você escapar disso. Então, na humildade, na simplicidade, assim que você entra na igreja. Mas não é aqui que está a gruta. A gruta fica atrás deste altar. Então nós temos que entrar, caminhar pelo lado e descer uma escadinha. Descemos então lateralmente ao altar por essa porta. E é uma escadinha bem íngreme, né? Bem íngreme. Chegando lá embaixo. E o que tem lá embaixo? Nós temos... Opa, continuando aqui ainda. Nós temos então... Aqui nós temos a estrela. E temos também a manjedoura. Que assim fica melhor de ver. Então, aqui desce a escadinha. Aqui nós se ajoelhamos para a adoração. Porque nós acreditamos, a nossa fé nos leva, que aqui está a estrela de Davi. E aqui está um pouco maior para vocês verem. Aqui tem um óleo, né? Eles colocam uma cera com óleo, e aqui tem potinhos com óleo, que eu sempre peço às pessoas que coloquem a mão nesse óleo, façam a sua bênção, né? Com esse óleo. Continuando, então, nós aqui temos ao lado aonde foi colocado Jesus. Então, Maria dá a luz aqui, e aqui do lado, então nós temos o quê? O berço, a manjedoura de Jesus. Então, ela ganha de um lado e leva para o outro. Então, são 2 altarzinhos. Lembra novamente, aqui atrás está a estrela e aqui está a manjedoura. Eu, normalmente, nesse espaço onde está este sacerdote, é claustrofóbico, é uma coisa muito fechada, cheiro de velas e etc, né? Incenso. E ali eu sempre seguro o meu grupo quando eu levo, e depois que todo mundo fez a sua adoração à estrela, nós cantamos o Noite Feliz. E o curioso dessa estrela, que ela tem 14 pontas. Por que 14 pontas? Se nós lermos no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, as 14 gerações de Jesus. Então, é uma igreja muito simbólica. Hoje, ela é cuidada, administrada pelos armênios, pelos ortodoxos, católicos ortodoxos, né? E também os latinos, os franciscanos tomam lá. E eles têm as suas horas de oração. Tem hora que tu tá numa fila, e aqui demora muito para fazer essa visitação. Eu já fiquei uma vez quase 4 horas para conseguir chegar lá embaixo na gruta. E o pessoal de pé, né? Temos que fazer isso, né? Peregrinação é isso. E aí para ficar o quê? 5, 10, nem minutos, né? Fica lá 1 minuto, 2 minutos e depois sair. Mas vale cada momento dessa igreja. Também, nesse mesmo complexo, nós temos no lado externo a igreja de Santa Catarina. Santa Catarina. Aqui a igreja por dentro, né? Nessa igreja que acontece no Natal, a missa de Natal. Então, é a igreja onde celebra-se, de fato, o nascimento de Jesus. Ela fica do lado da gruta, tem a parte da igreja, aquela que nós vimos, e uma igreja nova, a igreja de Santa Catarina. E no subsolo dessa igreja, do lado, olhando aqui novamente, né? Quem entra à direita, tem uma escadinha que desce, e ali temos algumas capelas. A capela de São José. Curiosamente, entre a capela de São José, que fica aqui, exatamente atrás, fica a estrela de Davi, que eu acabara de mostrar. Então, estando aqui na capela de São José, tu está próximo do lugar. Descendo a capela de São José, à direita nós temos
a capela de São Jerônimo. O que São Jerônimo tem a ver com isso? São Jerônimo, ele morou nessa igreja. Ele veio e foi morador da igreja até a sua morte. E foi neste lugar que ele fez o quê? A tradução da Bíblia para o latim. Isso, então, é um lugar muito importante. Inclusive, diante da igreja, nós temos ali a imagem de São Jerônimo. E a data, para ser bem preciso para os senhores, como começou a construção em 339, né, terminou a construção, em 384, São Jerônimo veio morar ali e ficou até o fim dos seus dias nesta igreja. Também tem a capela dos Santos Inocentes. Lembram que Herodes mandou matar as crianças, né? Porque temiam que, o rei, né? Então vamos matar todos os primogênitos. Ali tem a capelinha dos Santos Inocentes. Festa essa celebrada no dia 28 de dezembro. Então é uma igreja muito rica e, imagina, nasce Jesus naquele lugar. É a única igreja do mundo que o Vaticano dá autorização de celebrar a missa do Natal os 365 dias do ano. Lá é Natal todos os dias. Por isso se canta Noite Feliz, aonde você sente o Natal. Também, como eu disse, a mais ou menos, vamos exagerar, 10 quilômetros, nós temos o Campo dos Pastores, Bet Saul, né? E esse Campo dos Pastores é um lugar bem pastoril, aonde os pastores estavam cuidando do gado, cuidando das ovelhas, e dado o momento, o anjo vem do céu e diz: olha, nasceu hoje em Belém o Filho de Deus. Então aqui, ó, em Bet Saur, então um lugar bem bonito, né? Não é tudo isso aqui porque é uma região muito desértica. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto de Belém para vocês verem. Olha aqui, ó. Aqui está Belém. Olha lá no fundo, é deserto da Judéia, né? Então, é muito quente essa região, uma região muito desértica mesmo, mas também tem lugar que cuidavam de pastores, pastoril. Então, eles estavam cuidando dos pastores, os pastores cuidando das ovelhas, e vem o anúncio do anjo. E nesse lugar, a tradição depois fez construir igreja. E Antônio Berlucci, o grande arquiteto, vai fazer essa igreja. Tem várias, mas essa é a cristã. A igreja de São Gabriel, do anjo Gabriel. E é uma igreja muito linda. Dentro dela, olhando a cúpula, é isso aqui, ó. É como se fosse um céu. Porque do céu veio o anjo, né? E anunciou. Então, olhando de dia, olhando à noite tem a claridade da lua, quando a lua cheia, fica claro a entrada da igreja, o interno da igreja. Olha novamente, com as luzes acesas, dá para ver como eu digo, o que desejava ver, né? E dentro da igreja existe 3 altares, né, laterais, que tem as pinturas. A pintura primeiro que é os anjos, o anjo anuncia o nascimento de Jesus, e depois eles saem em festa levando a anunciação do nascimento de Jesus. São 3 muito bonitas pinturas. Essa igreja, o altar, foi doado pelo Canadá. E ainda voltando à igreja de Belém, faltou um detalhe importante: o teto é tudo feito de madeira de carvalho. E como eu posso dizer, esse altar, ele foi doado pelo rei Henrique IV da Inglaterra, e também, que é chamado Filipe, né? E por Filipe, e o duque de Burgundy, em 1482. Então, todo o teto da igreja, podemos ver novamente aqui, ele é feito de carvalho. E aquela igreja de São Gabriel, na igreja lá dos pastores, ao redor dela, atrás dela, para ser mais exato, existem grutas, 2 grutas. Quem cuida dessa igreja também são os franciscanos.
E nessas grutas é onde nós nos encontramos para cantarmos Glória. Glória a Deus nas alturas dos mais altos dos céus, né? In excelsis Deo. Então, esse é o complexo. Bet-Saúl, Campo dos Pastores e Belém. Tem o vale que chega um lugar ao outro. Próximo da Igreja da Natividade, dá mais ou menos o que? Fazendo uma volta, 300 metros, nós temos a Igreja do Leite. A Igreja do Leite. Talvez muitos nem ouviram falar que existia isso, né? A Gruta do Leite. É assim a igrejinha, ó. Igreja do Leite. Logo depois que Jesus Cristo nasceu, Herodes, sabendo que tinha nascido o Senhor, porque os magos foram falar com ele, ele mandou matar os inocentes, matar as crianças, né? Então Maria e José, através do anjo que mandou, fujam para o Egito. E quando estavam saindo, Maria parou neste lugar para dar de mamar a Jesus, né? E diz a tradição, aí não tem nada na Bíblia que diz isso, que parte do seu leite caiu no chão e toda aquela gruta ficou branca. Acontece o seguinte, que muitas pessoas quando vão nessa igreja, elas compram um saquinho, né, que os freios que organizam lá, do pó dessa gruta. E muitas mulheres que têm dificuldade de engravidar, tomam esse pozinho com água, e depois existe um livro grosso lá, com relatos de muitas mulheres que conseguiram engravidar. Saindo dali, temos aqui um quadrinho lá mostrando que é a fuga para o Egito. A fuga para o Egito. E lá vão ficar até o fim do rei Herodes. Aqui tem uma outra foto também pertencente à igreja, né? Que é a fuga. Tem um quadro muito bonito que eu acho que tem lá dentro, não sei se dá para ver bem aqui, ó, que é a Nossa Senhora amamentando Jesus. Amamentando. É um quadro muito bonito, lindo, 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 que fica dentro desta Gruta do Leite. Quando a gente tem tempo, porque lá é complicado o tempo, né? Nós visitamos essa gruta. Aqui também tem outra... Ainda voltando um pouco a Belém, né? A Bet-Saúl. Então aqui, obviamente, é deserto, mas tem áreas áridas, né? Áreas de cultivo, né? Onde cuida do gado, onde planta grãos também, né? É uma região muito seca, deserto, né? Curiosamente, né, voltando à igreja de Santa Catarina, aqui os candelabros, né? São nesse formato porque lembram o martírio de Santa Catarina. Ela foi presa numa roda de moinho, né? E ali foi o seu fim. Também na igreja da Natividade, o mosaico, o chão, está desde a época original da igreja, né? Os mosaicos no chão. Então, é uma igreja que tem um simbolismo incrível. Ó, como eu disse que na igreja, tem também as bolinhas de Natal, né? Que lá é Natal o ano todo. Queridos amigos e amigas, estamos caminhando agora para uma outra parte dos nossos vídeos. Vamos para o norte de Israel. Nossos próximos vídeos vão ficar em torno do Mar da Galileia, Caná da Galileia, aonde Jesus Cristo vai cumprir e fazer o seu discipulado. Vamos visitar o Mar da Galileia, o Monte das Bem-aventuranças, Cafarnaum, mas isso é no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Deixe seu comentário também. Obrigado. Deus no comando sempre. Valeu!